Olá, bem-vindos uma vez mais ao canal Insights, ao programa Encontros. Hoje eu converso com um velho amigo, Dr. Cícero Prado Sampaio. Dr. Cícero é médico, cirurgião, especializado em cirurgia do aparelho digestivo. Atualmente ele reside em Joinville, Santa Catarina. Ele foi o fundador do Centro da Brahma Kumaris em Brasília, no Distrito Federal. É aluno e professor de Raja Yoga há 45 anos e também é autor do livro Psicologia e Espiritualidade, que é justamente o tema que nós vamos abordar no nosso encontro de hoje. Cícero, muito obrigada por estar aqui conosco, seja bem-vindo ao nosso canal. Uhum. É um grande prazer. É. Então, eu achei interessante o tema, né, o título, na verdade, do seu livro, Psicologia e Espiritualidade, porque, como você mesmo coloca na introdução do livro, né, para algumas pessoas são dois temas distintos. E eu queria começar fazendo justamente para você essa pergunta: qual é o ponto de encontro, qual é a ponte entre Uhum. a psicologia e a espiritualidade, ou, né, em outras palavras, entre a abordagem científica e religiosa da vida, da verdade, enfim, em geral. É, assim, na minha vida de estudante, mesmo antes de iniciar o curso de medicina, eu já tinha bastante interesse pela psicologia. Inclusive, inicialmente, na minha vida de estudante, eu queria fazer psiquiatria. Era a minha especialidade, desejada no início do curso. Depois eu mudei de ideia por várias razões, né? Mas esse sempre foi um assunto que me interessou. E eu estudava, eu era um autodidata dentro da área de psicologia. Eu estudava filosofias, estudava vários autores por conta própria mesmo. E, e quando eu entrei, conheci o conhecimento da Brahma Kumaris em 1981, eu comecei a perceber que havia muitas coisas comuns, assim, enfoques de conhecimento que eram comuns. Às vezes, se usava nomes diferentes para definir as mesmas situações, os mesmos fenômenos. Eles eram descritos de forma diferente, mas você pode perceber que claramente eles estão falando da mesma coisa, né? Por exemplo, um exemplo, id, ego e superego, né? Quando Freud descreve esses três, as funções do eu, Uhum, você percebe que na espiritualidade também existe, né? Existe a mente, intelecto e o subconsciente, o inconsciente, ou sanskaras, né? Que é a palavra hindi que a gente usa para designar esse fenômeno, essa parte do eu. uhum, Então, quando você observa isso, você vê que os dois lados estão falando sobre a mesma coisa. É o mesmo fenômeno, a mesma coisa, só que são descritos. A ciência tenta dar um colorido bem mais científico para aquele eu, o devoto ele vai dar um colorido mais devocional, mais místico para aquele mesmo eu, uhum, né? Então, são duas maneiras de se olhar a mesma coisa. Foi a conclusão que eu cheguei, né? E aí a gente percebe as diferenças entre um e outro, né? A, o psicólogo ele tenta ter um enfoque mais científico
E com isso, ele, às vezes, ele mesmo se poda em alguns galhos dessa árvore são podados por causa do approach científico. E o lado devocional, o lado religioso, o lado místico, ele também viaja na maionese em algumas coisas, né? Aquela informação, ela é floreada, é dado um contorno mais místico para aquilo. E ao passo que, na verdade, a realidade ela é aquilo tirado os vieses, né? Se você conseguir tirar os vieses daquele conhecimento, o conhecimento puro, ele é o meio daquilo. Uhum, Então, era isso que eu sentia, né? Assim, o tema do livro ele é mais centrado nisso mesmo, né? Você tentar eh, olhar aquilo com rigor científico, usando a beleza da precisão científica, né? Que dá um suporte para o que é verdadeiro, o que é comprovado, o que é provado e, ao mesmo tempo, não perder o valor daquela verdade ancestral, daquele conhecimento original que a alma carrega com ela, né? Independente de estudo, de conhecimento, informação, né? uhum. Você, Então, você mencionou na sua colocação, né, a respeito dessa questão do eu. E eu vejo que aham, uma dos aspectos mais interessantes do conhecimento do Raja Yoga é justamente essa distinção do corpo e da alma, né? uhum, Do uhum, espírito. E, ao mesmo tempo, não é? Quando você faz essa distinção, esse eu, ele consegue se colocar num papel de observador, né? É como sim, se ele fosse um ator, e ao mesmo tempo que ele é o ator, ele desempenha o papel, né? sim. Ele é o observador de si mesmo desempenhando uma determinada ação, um determinado papel. E isso é muito interessante. De que forma, com base na sua própria experiência, você define o eu? É. A, a minha percepção do eu é que o eu ele é o observador, né? Na verdade, ele é o observador. Ele na verdade ele não é o ator, Uhum, porque assim ah, o ato o ato ele é desempenhado com a inclusão do corpo. Que assim o ato de atuar ele só existe com o auxílio do corpo. Então, nesse momento, existe um binômio de forças atuando, né? O eu, o motorista e o veículo, o corpo. E o ato, a ação que ocorre, o script do drama, ele vai acontecer com a interação desses dois campos. Mas o eu, ele fica ali atrás, observando tudo. Ele observa a si mesmo. O eu, ele não precisa fazer nada. O eu, ele já é perfeito. Ele é espiritual, ele é perfeito, ele observa e ele tem essa visão não turva da cena toda, né? Então, enquanto eu me considero ator, ainda eu não cheguei na experiência do eu sem o papel. uhum, Então, assim, você entender que você está desempenhando um papel naquele momento, naquele instante, você tomou a posse dos seus órgãos dos sentidos, tomou a posse do seu corpo e está atuando, agindo, produzindo um efeito na peça. Mas você não é esse papel. Você está lá atrás.
quietinho, observando o seu próprio atuar, né? Quando a consciência fica lá atrás, como observador, inerte, né? Porque no momento em que a mente começa a criar algum pensamento, por exemplo, puxa, como eu estou atuando bem, como está tudo harmonioso aqui, nesse momento você já está preso na peça. Uhum, Qualquer comentário ou qualquer análise que a sua mente faça sobre uma cena que está acontecendo, ainda você está preso à cena. Claro, não de uma maneira grosseira ou grotesca, mas de uma maneira muito sutil, você ainda está preso à cena, né? E quando você é o observador, acaba aquele tagarelar da mente de analisar, de julgar, de criticar, de fazer comentários sobre qualquer coisa da cena. uhum, Isso é uma coisa muito sutil que a gente às vezes não se dá conta, né? Porque que a minha mente ela ela é ela é o meu inimigo. uhum, A minha mente ela é impura. Ela tá ela é composta de processos que não estão usando a verdade. Por exemplo, qualquer cena que aconteça, por exemplo, alguém te manda uma crítica simples e direta, né? Ou faz um comentário, às vezes sem intenção de agredir, sem intenção de. Só faz um comentário sobre alguma coisa que ela acharia que você poderia ser diferente. Essa, inf- essa, essa informação vem até você e você imediatamente tem uma reação que tende a ser repulsiva daquela crítica, né? Ou seja, o teu ego ainda está ali vivo, o teu ego, que é o teu inimigo, ele ainda está ali vivinho, quietinho, mas está vivo, e ele reage. E essa reação, mesmo que sutil, mesmo que não seja verbal, ela se manifesta no eu, e você, nesse momento, você percebe que você foi afetado por aquela cena, né? Então, a, o, a mente estava ainda ativa naquele instante em que você recebeu aquela cena. uhum, Então, quando você se posiciona lá atrás e que não há reação, aí você está no eu verdadeiro, uhum. no eu Entendi. puro. E dentro desse entendimento, né, do eu como, enfim, esse ser pleno, esse observador, essa consciência, né, como se fosse uma É, consciência plena. Você mencionou antes, quando você estava falando dessa ponte da espiritualidade e da psicologia, a respeito dos sanskaras, né? é, Que seria como a personalidade. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco melhor aonde que entra esse elemento da personalidade, porque tem muita gente que se identifica com a personalidade, né? A tal ponto da pessoa achar que a personalidade é uma espécie de uma sina, é algo que não pode ser mudado, né? Que você nasce com aquilo e vai passar a vida inteira com aquilo. Então, o que é exatamente a personalidade? Qual a relação da personalidade com a consciência, com o eu? E é possível mudar a sua personalidade? é possível. Mas muita gente acha que não é possível. Muitas pessoas têm essa falsa ideia de que pau que nasceu torto vai morrer torto, né? É. E que você não é uma coisa, porque realmente é um processo difícil, não é uma coisa fácil você modificar esses padrões que vão se formando no eu, né? Porque assim, o ser humano, a natureza, ela bolou um sistema
perfeito para que você consiga desempenhar várias ações e produza nessa interação do eu com o corpo físico, com a matéria. Então, esse sistema, ele é o sistema de gravações, de hábitos que vão se formando. Então, nós somos um monte de hábitos. Na verdade, eu não tenho uma personalidade, eu tenho um monte de hábitos que determinam a minha personalidade. Então, vamos supor, se eu durante algum tempo eu desenvolvi esse hábito, por exemplo, de reagir, o hábito reativo. Então, é o hábito do estopim curto. É o indivíduo que reage e depois pensa no que ele fez, né? Então, isso é um hábito mental que a pessoa desenvolve. Assim como eu desenvolvo um hábito de escovar o dente, né? Eu escovo de cima para baixo ou de lado. Cada um tem um jeito único de escovar o dente. Cada um vai ter um jeito único de fazer qualquer coisa e o jeito de reagir, de responder às situações do mundo. Tem pessoas que, quando elas são acuadas, elas paralisam, elas ficam paralisadas. Tem outras que são reativas, né? Que respondem com agressão. E então isso vai, cada vez que eu repito essa cena, essa situação que eu repito, eu vou fortalecendo esse hábito, né? Eu vou respondendo e aquele hábito que era fraquinho vai ficando cada vez mais forte, até que o estopim vai ficando mais curto, até que ele não existe mais, né? Já entrou em curto-circuito. E aí se desenvolve um temperamento reativo, né? Um comportamento reativo e, pior, aquele comportamento virou padrão, ele está padronizado no teu eu. Então, esse sistema de criação de hábitos, ele é bom para quando você tem que ser multitarefa, né? Então, por exemplo, você está dirigindo, está comendo o sanduíche e está ouvindo o rádio do carro e conversando com a pessoa que está do lado do banco do lado. Então, você está fazendo várias tarefas simultâneas e a maioria delas é automatizada. Você não pensa que vai apertar o, o freio ou vai mudar a marcha do carro. Tudo está fazendo automatizadamente, né? Você nem toma consciência das ações que você está fazendo. Então, essa automatização, ela é boa para você conseguir fazer várias coisas durante o dia, para você, por exemplo, para você se tornar um bom músico, um exímio tocador de um instrumento, você tem que ter essa automatização plenamente funcionante, porque aqueles dedilhados do violão, do piano, eles são automatizados e a tua consciência nem toma ciência do processo acontecendo. Ele acontece independente do teu nível consciente. Então, isso é bom para você fazer esse tipo de tarefa, mas é muito ruim quando você tem que lidar com a sua própria mente, com seus próprios comportamentos, suas interações, né? Porque se você padronizar tudo, aí fica complicado, começa a ficar complicado se esses padrões são negativos, né? Então, e aí é que reside o esforço, né? É aí é que reside o esforço espiritual, é basicamente isso. Eu não tenho que ser perfeito, eu não tenho que alcançar a perfeição. Na verdade, o eu lá atrás, ele já é perfeito. É que tem um ego na frente que é cheio dessas gravações. Então eu tenho que estar atento e controlar esse ego que tá me atrapalhando.
e uhum, está na frente do eu verdadeiro que já existe. Eu não tenho que ser perfeito, né? Os meus sanskaras perfeitos já existem, eles já estão ali. É que foram adicionados outros sanskaras impuros, negativos, e eles estão tomando conta, porque o eu funciona com base em automação, né? É uma inteligência artificial que está fazendo coisas uhum, ali independente do eu, uhum. entende? Né? O É, processo acontece assim. Então, na verdade, quando eu cometo um erro, não é porque eu sou imperfeito, né? Não, é porque eh, eu não estou na minha posição autossoberana, né? Ou uhum, seja, eu estou no piloto automático. Então eu tenho que sair desse piloto automático, que é o processo, que é a inércia, né? Nós adoramos a inércia, né? Porque não tenho que fazer nada, não tenho que me preocupar com nada, é tudo automático, né? Tudo está acontecendo automático, é ótimo, a inércia é ótima. Eu estou na minha zona de conforto, né? Eu não estou fazendo esforço. Então mas eu tenho que perceber que se eu não fizer isso, isso é não terceirizável. Esse processo eu não posso terceirizar. Eu não posso ter um guru. Eu não posso ter alguém que vai fazer por mim esse processo. Ele é intransferível e não terceirizável. Então eu tenho que ser observar e ficar atento nesse processo e ir fazendo essa transformação do hábito aos poucos. E isso vai acontecendo, ele vai se enfraquecendo, enfraquecendo, até que ele se desmancha, né? Mas é muito importante para mim saber aonde eu tenho que focar o meu esforço, porque assim, não adianta eu querer evoluir ou me transformar à força, porque uhum. o processo não é força. O processo ele é sutil, é inteligência, é você se tornar inteligente com você mesmo e observar como você pode se tornar o teu próprio inimigo, né? Como que esse ego ele assume e aí eu assumo os erros do ego, né? O eu lá atrás acha que ele errou. Na Uhum. verdade, ele é perfeito, e ele vai continuar perfeito. O ego errou e tomou tua frente, entrou na cena no teu lugar. Em vez de você entrar na cena, foi o ego que entrou e fez toda a bagunça. Aí depois você fala, puxa, eu não queria ter feito desse jeito, você me desculpa, eu não queria ter falado isso. Porque o eu lá atrás, ele não quer fazer nada errado, ele não quer fazer nada ruim. É como se alguém incorporasse o eu e fizesse a besteira, né? Fizesse o erro. Então, esses hábitos, se a gente entender como é que os hábitos se formam, a gente tem uma ferramenta muito poderosa Interessante. para a transformação. Eu vejo também que se você não se conscientiza disso e não transforma os seus hábitos, a sua vida não tem novidade, né, Cícero? Não importa se você está em Sim, Brasília, em Joinville, em Belo Horizonte, na China, ou enfim, né, você vai sempre se repetir internamente, né? Não tem espaço para sim. nenhuma inovação. Agora, a gente sabe por experiência própria o quão difícil é mudar um hábito, né? Mesmo os hábitos mais triviais, tipo o Sim, caminho que você faz para chegar no trabalho todo dia, né? É um sim. hábito. E aí você diz a respeito, você fala sobre o esforço espiritual, né? Eu achei interessante você falar essa questão do esforço. Para a gente definir um pouquinho melhor, o esforço seria, primeiro, a atenção ou a tomada de consciência, e depois a substituição dessa forma de agir por uma forma diferente, mais baseada no quê? No Uhum. conhecimento espiritual, seria isso?
sim. O conhecimento, ele é o começo de tudo. Quer dizer, primeiro você tem que entender o que está acontecendo. Então, você tem que se situar e ver o que. Na medicina também é assim. Por exemplo, se você quer curar uma doença, se você quiser estudar, você quiser descobrir a cura para uma doença, primeiro você tem que entender a doença. Você tem que estudar a doença. Você tem que estudar qual foi a bactéria, o vírus que causou, o que que aquele vírus faz, como ele é composto, e que processo químico ele interfere. Então, aí você vai entendendo como é que a doença se instala. E aí você pode desenvolver um remédio para aquela doença baseado nesse processo de criação da doença. Então, para você curar uma doença, você tem que entender como é que a doença surgiu. A gente chama essa área de estudo etiopatogenia, a origem da doença, como é que a doença se instala no indivíduo. E aí você tem a possibilidade de descobrir a cura. Então, essa parte do conhecimento, ela é vital. Ela é o primeiro passo. É o Uhum, primeiro esforço, é o esforço para entender. Então você tem que se desfazer de mitos, né? Se desfazer de ouvir dizer, disse que me disse, né? Porque assim, o ser humano hoje ele é tão fraco em termos de cognição que, que nós somos presas fáceis de várias crendices, né? Ou informações não precisas, né? Hoje em dia, o Google, a internet é repleta de fórmulas mágicas, né? Então, come alface que você vai virar, vai se tornar isso. Coma tomate, nada é tão simplista assim, né? Então, assim, não existem fórmulas mágicas. Então, assim, a gente tem que sempre desconfiar de uma coisa que parece muito mágico, né? uhum, E não existe também nada impossível, né? Ah, então, esse meio termo ele é o ponto certo do conhecimento, né? Que você, quer dizer, é um termômetro para você medir se aquela informação realmente é correta, uhum, né? Então, quando você tem, você precisa de informações corretas sobre esse eu, sobre esse e isso você vai, claro, ter que adquirir de uma fonte externa, outras pessoas que já trilharam esse caminho, que podem ser ajudantes, e da tua própria experiência individual, né? Quando você começa a se interessar por você mesmo, né? Então, eu vou prestar mais atenção a mim mesmo. Em vez de ficar olhando os outros, né? Deixa eu me observar, ver como é que eu reagi. Puxa, naquela hora aquela pessoa fez tal coisa ou falou tal coisa, eu reagi dessa forma. Isso, é, o que que isso significa, né? E vou observar e ver. E você percebe, aí você começa a perceber o que você realmente precisa modificar. E uhum, você começa a se tornar mais sensível e assim, e não é me reprimindo, né? Que às vezes na religião eles têm aqueles desejo, aquele hábito de se punir pelo erro cometido, né? Então eu me considero um reles, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, uhum, né? Imagina, com essa oração eu nunca vou chegar a Deus, né? uhum. Eu mesmo já estou me colocando lá embaixo, né? Eu não, então assim. Eu não posso perder essa minha dignidade, né? Esse meu senso de que eu sou especial.
né? Isso jamais eu posso perder. Claro que a gente está num momento em que o mundo é complicado, as pessoas são complicadas, existem problemas, existem situações, mas originalmente o ser humano ele é puro, ele é perfeito, ele tem mesmo as pessoas mais negativas, elas no fundo, lá no fundo, elas querem ser boas, mas elas não conseguem porque não entendem o processo. Elas são vítimas do próprio processo, Uhum, né? Então, quando você percebe isso, você começa a desenvolver um amor pela autoobservação. Essa autoobservação tem que ser amorosa, ela não pode ser na força, uhum. Muito interessante. né? Eu não posso me porque às Flagelar, vezes né? Tipo flagelo. Às vezes a gente não se flagela fisicamente, mas a gente se flagela mentalmente. Eu sou um idiota, eu fiz isso aqui, não deveria ter feito, né? E eu estou me flagelando mentalmente e não é o caminho, não é o melhor caminho, Uhum, né? Então, se eu me tratar com carinho, como uma criança machucada, você não vai falar que ela fez, que ela correu e caiu e que merece aquilo, né? Você vai tratar, você vai dar o carinho, dar o suporte. Então eu tenho que fazer isso comigo mesmo, né? É o mesmo processo que eu faço com o outro, eu tenho que fazer comigo. E e aí, essa energia amorosa, essa energia de care é que vai funcionar. Ela vai funcionar porque ela vai direcionar a minha atenção lá para dentro, para uhum. o eu, e aí o caminho está aberto para a mudança. Bacana. É muito sutil, como você falou. Voltando um pouquinho, Cícero, ao seu Sim. livro, é muito interessante porque nesse livro você tem vários temas profundos e você pode ler esses capítulos de forma aleatória, né? Como a gente Uhum, conversava lá no princípio, não existe necessariamente uma sequência. E um dos uhum. temas que você aborda no livro é sobre a felicidade. A gente Uhum. vê que as pessoas elas vivem em prol de serem felizes, né? De uma certa forma, a felicidade ela se traduz no propósito de vida para muita gente, É o motor, é o né? motor. E no seu entendimento, qual que é a chave da felicidade? A felicidade ela está dentro de você, ela está relacionada a esse eu perfeito que já existe. Como é que você entende essa questão? É, a felicidade hoje, no mundo hoje, eu vejo como aquela cenoura que a gente põe na frente do burrinho, né? Então, ela é o movimentador do mundo, né? Quer Uhum, dizer, todos os seres humanos eles estão correndo atrás da cenourinha, mas nunca chega, a gente nunca alcança a cenoura, sempre ela está na frente. E é assim que o que acontece no mundo, né? Porque todas as pessoas elas estão querendo ser felizes, né? Até o assaltante de banco, ele quer ser feliz. Ele vai uhum, assaltar o banco porque ele está pensando, vou conseguir tanto de dinheiro e com isso eu vou ser feliz, né? Ele está buscando felicidade também. Então, a ideia de esse é o objetivo de toda a humanidade. Todo mundo quer ser feliz. Só que às vezes eu quero ser feliz da maneira errada, né? O processo para eu não entendi como é que funciona a felicidade, o que que é felicidade. Eu sinto que, por exemplo, ah, a felicidade, no meu entender, ela é composta de três subitens. São três partes que vão produzir felicidade, né? A primeira é o prazer, né? A sensação de prazer, por exemplo, um chocolate gostoso,
né? Você come um chocolate, aquela sensação de prazer ou você ouve uma música bonita, né? Você ouve uma música agradável, aquilo traz um prazer, né? É uma sensação de que é isso que é o. Então, isso é um item que produz felicidade. A humanidade inteira está focada nesse único item. Esse é o item que todo mundo vê. Todo mundo quer experiência de prazer. E se a alma estiver fora da sua consciência correta, ela vai procurar os sentidos físicos. E os sentidos físicos é que vão dar aquela sensação de prazer para o eu. Uhum, Então, ela vai buscar, através desses sentidos, essa experiência de felicidade, de prazer. Só que a felicidade não é só o prazer, né? Tem um segundo item e um terceiro item que são negligenciados pela maioria das pessoas, que é a, a sensação de que você faz parte de um projeto grande, essa sensação de pertencimento, de você pertencer a uma coisa maior, né? Isso é que faz com que o soldado vá para a guerra e se exponha a morrer porque ele está lutando pelo país dele, né? Essa energia, né, de que você faz parte de um processo muito grande, de um projeto grande, de um, de um, né? uhum, Então é esse sentimento de pertencimento, de você pertencer a alguma coisa grandiosa, né? Isso também é foco da tua felicidade. E, e o outro ponto é a questão de fluxo, de você entrar em fluxo. Quer dizer, quando você é, fluxo seria assim como que o artista, quando está tocando uma composição, uma ópera, uma coisa, ele entra na música, ele entra em transe quase, né? É como o samadhi do santo, é como o músico que ele se envolve naquilo e viaja com aquela música, né? Então isso eu chamo isso de fluxo. Você entrar. Eu não, vários psicólogos chamam isso de fluxo. Você entra naquela, naquele sentimento, naquela ação, naquele processo, e aquilo é um motivo de grande felicidade. Então, a felicidade ela não está só no prazer eh, que você extrai das situações, né? Tem o prazer grosseiro, que é o prazer dos sentidos físicos, e tem o prazer sutil, que é o prazer de você compartilhar sentimentos puros, sentimentos elevados, compartilhar companhia elevada, tudo isso, né? Esse compartilhar, cada um desses três aspectos, você entrar em fluxo, você ter um propósito, um pertencimento e você ter a experiência do prazer, eles têm níveis de sutileza, de experiência, né? Ela pode ir desde a forma mais grosseira até a forma mais sutil. uhum, É o, é o, é o, é uma experiência que eu acho que ela é complementar. muito bom. Assim, claro que quando a gente lembra que a gente está num mundo imperfeito, não vai existir nenhuma experiência 100% completa, né, pura, aqui e hoje, né? Tudo vai ter uma. Você está
pensando positivo, de repente vai tocar a campainha toca, você tem que atender, você tem que sair, você tem que, mesmo que você desenvolva uma capacidade de deixar tua mente num nível alto, às vezes ele vai ter que oscilar e descer por um motivo ou outro, por causa das condições atuais do mundo. Então, mas a meta é você tentar manter isso o máximo de tempo que você conseguir. Uhum. E você vai sentir prazer nessa experiência. Então você sai do teu fluxo e de repente resolveu a situação ali embaixo, você volta para o teu fluxo, né? Então, o processo de esforço, mas é isso que é o esforço, é você voltar para o teu lugar, né? Você ter essa agilidade de saber ir e voltar e não se perder porque às vezes a gente desce daqui do estágio e depois se perde, né? O processo todo te puxa atenção, te chama e você acaba entrando na irrealidade, Uhum. né? Você saiu da realidade e entrou na irrealidade. Então, essa harmonia, você ter essa percepção, né? Então, você tem que se lembrar. O sistema de ensino da Brahma Kumaris é perfeito com relação a isso, né? Todos os dias, toda manhã, você tem aquele estudo, aquela parte do conhecimento, aquilo te reaviva essa percepção desse outro lado que ele é sutil, então ele precisa ser relembrado, 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 até que você vai ficando morando mais lá do que aqui, né? É como você fazer uma transição de residência, né? Sim. Bacana. Cícero, você mencionou aí sobre a questão do conhecimento da Brahma Kumaris e você é praticante, professor de Raja Yoga há 45 anos e a gente sabe que no Raja Yoga existe um espaço muito importante, um papel muito importante que Deus ele desempenha, né, nesse Sim. processo de transformação. E é interessante porque no seu livro você também fala sobre o demônio. Eu Uhum. queria te fazer uma última pergunta relacionada justamente a isso. O que que é o demônio e qual que é o seu entendimento de Deus e do papel que Deus desempenha nesse momento que a gente está vivendo? É, assim, o demônio, na verdade, ele é um bode expiatório, né? O coitado do demônio recebe a culpa de tudo, né? Então, quando a gente faz alguma coisa errada, não fui eu, foi ele, né? Então, o demônio é uma invenção da mente humana que, ele assume a responsabilidade pelas coisas ruins. E aí fica confortável para o devoto, porque ele se posiciona como uma vítima, né? Eu sou vítima das situações demoníacas do, do, dele, né? Eu sou, eu sou influenciado por ele. Então, mas na verdade, o próprio Papa João Paulo II, né? Ele falava que o demônio é o mau exercício da liberdade humana. O mau exercício da liberdade humana. Então, é muito profundo o que ele falou, porque, na verdade, nós temos livre-arbítrio, né? Eu posso, eu, eu posso decidir fazer o que eu quiser fazer. Só que, assim, eu não tenho eu não consigo me eximir do resultado do que eu fizer. Mas, assim, eu tenho essa liberdade, então eu tenho livre-arbítrio. Mas, assim, se eu fizer errado, naquele momento, naquela ação, eu me tornei um demônio, né? O eu se tornou demoníaco, né?
porque ele está fazendo alguma coisa que é prejudicial. Então, a gente parte do pressuposto que Deus é o correto, né? Ele é o centro, a origem da perfeição, do- da retidão. E quando eu saio dessa retidão, eu me torno demoníaco ou divino. Eu estou flutuando entre esses dois estágios, né? Humano demoníaco, humano e divino. São três estágios, na verdade, né? Demoníaco, humano ou divino. E aí, dependendo do que eu produzo na peça, eu posso ser um demônio, posso ser um ser humano e posso ser um ser divino, né? Uma divindade. Então, Deus, o demônio, ele não é fundamental. Ele foi uma criação humana, né? A entidade demônio, né? Ele como um ser que é externo a mim, é uma ideia fantasiosa, uma ideia falsa, né? O demônio, ele é real, mas ele está ali dentro dos meus sanskaras, né? Ele é os sanskaras, essas gravações negativas que foram se acumulando dentro de mim. Então, ele tem essa existência ali, mas ele não é uma entidade, ele não é um ser, né? E muitas pessoas têm má interpretação com relação a isso, né? E usam essa má interpretação como uma desculpa, né? Um, arrumei uma cabrinha para pôr como bode expiatório. E Deus, na verdade, o papel de Deus, ele é o papel oposto, né? Ele é o sustentador, né? Ele é aquele que possibilita a mudança, porque assim, nenhum ser humano vai conseguir mudar por si mesmo, por si sozinho, porque a força entrópica desse processo de criação de hábitos e de ser colorido pela companhia de outros, nós somos muito influenciados pela vibração, pela companhia de outras pessoas, e basta a gente conviver com alguém algum tempo, você começa a perceber quantos hábitos você começa a adquirir só por ficar poucos dias na companhia de uma outra pessoa. Então você percebe como é poderosa a companhia, como ela afeta, né? Então, isso também é um dos princípios da Brahma Kumaris que eu reconheci como são precisos, perfeitos, porque você tem que ter atenção com essa companhia, porque ela te afeta. Se você acaba, se você não tiver, a não ser uma alma que já esteja no seu grau muito, muito alto de poder para ficar livre dessa influência de contato com outras almas, outros humanos. Então, a companhia de Deus ela é fundamental nisso, porque você tem que se proteger da companhia de todos, inclusive de você próprio. Você tem que se proteger da sua própria companhia e da companhia negativa de todos os outros. E então você precisa de ter uma companhia pura, uma companhia confiável, né? E a única companhia confiável é Deus. Não, então, com Ele eu tenho certeza que ali eu estou em boa companhia, né? É o Holy, eu vou ser colorido pela cor dele. E aí aí eu posso realmente sair do fundo do poço.
Senão, é muito difícil. Se eu quiser, eu por mim mesmo, eu sou uma alma poderosa e vou fazer esforço, não consegue. Porque eu posso ter todo o conhecimento do mundo. Se eu não tiver o yoga, eu não consigo, né? É, Baba fala frequentemente dessa questão de esforço e yoga, né? Esforço e yoga. Mas a gente às vezes não entende a profundidade disso, porque o conhecimento, eu posso ter todo o conhecimento do mundo. Se eu não tiver essa sustentação amorosa, afetiva dele, eu não consigo sair das próprias armadilhas ardilosas que o ego cria. Uhum. O ego cria, né? Então eu tenho que me tornar uma criancinha, sentar no colo dele e deixar que ele me proteja, né? E aí eu começo a ter essa sustentação, essa força, que a força, na verdade, é para você ter um anteparo que vai te possibilitar o crescimento. E sem Deus, esquece, é Ou seja, é um impossível. processo que requer também bastante humildade, né? Para você Sim. reconhecer que sozinho você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? Sim, sim, porque esse eu que está dizendo que eu consigo, eu me viro, eu sei cuidar de mim, é o falso eu, né? Hum. E o ser humano também é preso muito nisso, porque principalmente o ocidental, o tipo de temperamento ocidental, ele é muito independente, né? As pessoas se arrepiam só de pensar em perder a liberdade, né? Em perder a independência. Então, eu tenho que entender que eu sou dependente de Deus, né? E isso é uma dependência boa, Claro, imagino. né? E Cícero, e agora, além de professor de meditação, médico, Uhum. escritor, você também se tornou compositor, é isso? Na verdade, na verdade, isso aconteceu meio por acaso, sabe? Eu tinha escrito um poema, e faz vários anos isso ficou ali esquecido. Aí eu achei, falei, vou musicar esse poema aqui, né? Aí entrei em contato com alguns irmãos músicos, né? O, com o Alex, com outras pessoas, para ver se eles conseguiam musicar esse poema, né? E aí não saiu o projeto acabou não decolando, né? Aí eu soube que a Tatiana estava mexendo com a parte de inteligência artificial lá de Uberlândia, né? Ela é de Uberlândia. Então, quero deixar um agradecimento a ela muito grande, porque ela que foi a mentora ah, de transformar esse projeto e torná-lo realidade, né? Ela pegou o texto do poema e, usando inteligência artificial, ela criou, musicou o poema e acabou saindo uma coisa boa, né? Eu fiquei surpreso com o resultado. Então, eu adoro música, mas eu não tenho habilidade musical nenhuma. Não está nos meus sanskaras. Então, eu não tenho ouvido, não tenho nenhuma habilidade. E ela, com o uso da inteligência artificial, ela conseguiu produzir eu achei um resultado que ficou bom, muito bom. A gente vai terminar então aqui a nossa conversa com o Cícero compartilhando essa música, né? Esse poema que ele escreveu e que foi musicado. Espero que vocês consigam escutar por aí. Não sou daqui, eu venho de lá
onde o bem sempre é maior, onde o mal não cria raiz e o sol brilha sem temor, onde a chuva cai em bênçãos leves, espalhando seu frescor. Eu venho de lá, passarinho em céu aberto, cheiro de mato, rio perto, primavera em seu perfume de jasmim. Eu venho de lá, onde a dor não tem lugar e entendemos tudo só com o olhar, onde o dinheiro não é peso e tijolos brilham como ouro no ar. Eu venho de lá, onde se anda livre, sem nenhum medo a nos tocar, e a harmonia reina inteira, abraçando tudo em seu lugar. Eu venho de lá, onde os governantes são justos, sábios, puros no agir, onde quem parte é lembrado em luz, sem lágrimas, pois a morte não pode ferir. Eu venho de um lugar luminoso, mesmo na noite é farol a reluzir, acolhedor tão belo e encantado, uma morada que convida a sentir. Eu venho de lá e não caminho lá sozinho, entre belezas respiramos encantamento, nutrimos a alma de um alimento divino. Buscamos sempre o bem-querer, a transparência que o coração menino traz. Nos relacionamos com pureza, como a inocência que jamais se desfaz. E eu nunca esqueço de onde venho, e sempre vou querer voltar. Meu lugar, nascido bem que encontro no caminho, das virtudes que recolho pra tecer meu futuro ninho. Talvez a vida tenha feito você duvidar que esse lugar pudesse existir. Mas escute o que eu lhe digo, ele existe sim, e é tão simples de sentir. Silêncio, respire fundo, desarme o coração devagar. Perceba como é tão perto o lugar onde pulsa o amor, vive aí dentro de você. É sua essência, basta buscar. Que lindo, Cícero. Parabéns, muito bonita a música. A gente pode compartilhar o link dessa música com as pessoas que assistirem o vídeo, Sim, sim, não pode é? sim. É muito bonita. E o livro, né, por enquanto ele está com a segunda edição esgotada, mas talvez em breve tenha novidade. O livro provavelmente vai ser gravado como um audiobook. Enfim, né, a gente, se alguém tiver interesse, pode mandar uma nota aqui para a gente, eu mando para o Cícero e ele informa vocês quando isso acontecer. Cícero, muito obrigada, foi uma conversa muito inspiradora, cheia de novidade para mim, achei assim fantástico o seu Ah, pensamento, essa linha de pensamentos, e a gente agradece muito você por ter estado conosco. imagina, imagina. E também a todos aqueles que dedicarem tempo para escutar essa nossa conversa, né? Se vocês acharam a conversa interessante, não deixem de compartilhar com o máximo de pessoas possível.
Se inscreva no canal e permaneça aí com a gente nessa caminhada. Muito obrigada.